Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos dando continuidade à parte de gestão de materiais. Nós vamos falar, então, sobre gestão e avaliação de estoques, tá? Por que avaliação de estoques? Estoques, então, eles são recursos materiais que possuem valor financeiro para as empresas, né? Então, é muito importante conseguir, além do controle físico, ou seja, saber o quanto de estoque a empresa tem disponível, seja de recursos de insumos, seja de material de produção, seja de recursos de uso, né? Saber a quantidade de quanto ela tem de cada item. É importante também saber o valor desses itens, ou seja, mensurar o quanto que vale esse estoque, né? Isso permite tanto atualizar o valor dos produtos que a empresa vai vender, uma vez que eu sei o quanto que vale aquilo que eu tenho em estoque, eu consigo precificar melhor os meus produtos, né? Mas também permite fazer uma correta avaliação das disponibilidades financeiras. Uma empresa que possui muitos itens em estoque significa que ela também possui dinheiro parado. Por que dinheiro parado? Porque o estoque ele só vai se converter em dinheiro depois que ele for vendido, depois que ele for comprado pelo cliente. Se eu tiver muitos itens em estoque, significa que eu tenho também muito dinheiro parado, ou seja, muitos itens esperando para serem convertidos em dinheiro, e isso pode ser prejudicial para a saúde financeira da empresa. Portanto, né, fazer a avaliação dos estoques é fazer um levantamento financeiro de tudo que eu tenho disponível dentro da empresa. E existem diferentes formas de se fazer esse levantamento financeiro. Pode ser feito, por exemplo, pelo preço de custo, ou seja, o quanto me custou aqueles itens, mas se isso ficar muito tempo dentro da empresa, ou se os itens, por um acaso, passarem a ser muito demandados pelo mercado, talvez faça mais sentido que esses itens passem a ser avaliados pelo preço de venda, ou seja, pelo quanto eu tenho de potencial de converter isso em dinheiro. Os métodos mais utilizados para avaliação de estoques é o método PEPS, também chamado de FIFO, né? PEPS é primeiro que entra, primeiro que sai, e FIFO é a sigla em inglês, First In, First Out. Também existe o método UEPS, que é o contrário, é o último que entra, o primeiro que sai. O método de avaliação pelo custo médio e avaliação pelo custo de reposição. Dentro da nossa... Dentro do nosso contexto de estarmos trabalhando com empresas de comércio ou de serviços, a gente vai ver os 3 primeiros métodos e também vamos falar ainda da curva ABC, que ela permite não só uma avaliação financeira, mas uma priorização dos itens. Vamos falar então um pouquinho sobre cada um. Então, em primeiro lugar, falando do PEPS, que como eu disse, também pode ser chamado de FIFO, né? O que significa então esse método de avaliação, tá? Significa que eu vou avaliar o meu estoque pelo valor do primeiro item que entrou. Então, eu vou estar sempre atualizando o valor do meu estoque, né? O valor que eu vou considerar para a saída do meu primeiro item é o valor que teve a minha primeira compra de estoque. Então, é uma avaliação do meu estoque pela ordem cronológica, tá? Quando eu digo que o primeiro item que entra é o primeiro item que sai, não significa que isso se reflete em movimentação física. Não significa obrigatoriamente que o primeiro item que está entrando é o primeiro item que está saindo. Isto, gente, este primeiro que entra é o primeiro que sai em termos físicos, ele só vai fazer sentido se os meus itens depreciam, como, por exemplo, medicamentos e alimentos, né? Se eu estiver falando de roupas, de calçados, eu não tenho como dizer que o primeiro que entrou vai ser o primeiro que sair, porque vai ser a demanda do meu cliente, correto?
mas é a questão da ordem cronológica em termos de avaliação do meu estoque, tá? Então, o custo que o material foi recebido é o custo que eu aplico para a saída daquele tipo de material. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos imaginar que numa determinada empresa, certo? Ela compra um determinado insumo que nós estamos chamando de insumo B, e esse insumo ele sofre uma grande variação de preço, tá? No dia 5 de abril, a empresa comprou 150 unidades desse item por R$ 25,00 a unidade do item. Então, aqui na listinha, né, como exemplo, eu tenho, então, 5 de abril foi feita uma compra, né, uma entrada de mercadoria de 150 unidades pelo custo de R$ 25,00. Significa que eu tenho em estoque, então, R$ 3.750. No dia 6 de abril, a empresa compra mais 200 unidades deste item e dessa vez ela obteve um valor menor. Foi pago R$ 23,00 por unidade. Então, no dia 6, entram 200 unidades a R$ 23,00 o custo unitário. Então, eu tenho aqui um total, nesta compra, de R$ 4.600. O meu valor total em estoque vai ser a soma dos itens, né? Então, 150 mais 200, eu tenho 350 itens em estoque. E o valor total também vai ser a soma. Eu somo 3.750 mais 4.600, então eu tenho R$ 8.350 em estoque. E aí, no dia 6 de abril, eu tenho que dar saída de 80 unidades deste insumo, porque eles foram colocados em produção. Como o mesmo item, ele tem dois valores diferentes conforme o dia de compra, o valor que eu vou considerar para dar saída do meu material é o primeiro valor, porque é o primeiro que sai, certo? Então, eu vou considerar que está saindo 80 itens a R$ 25,00 o custo unitário. Então, eu tenho um total de saída de R$ 2.000. Me sobram, então, em unidades, 270 unidades, porque são as 350 unidades, menos 80. E, em termos de valor do meu estoque, é os 8.350 menos R$ 2.000, certo? Significa também, gente, que eu vou trabalhando estes R$ 25,00 enquanto eu tiver unidades a R$ 25,00, certo? Então, como agora eu vou ter aqui 70, né, 150 unidades menos 80, eu ainda vou ter 70 unidades a R$ 25,00, a próxima saída de material vai ser a R$ 25,00 no limite dessas 70 unidades. Se eu precisar fazer uma saída de 100 unidades da próxima vez, vão sair 70 unidades a R$ 25,00 o custo unitário e vão sair 30, que é o que eu preciso para formar o 100, vão sair 30 unidades, desta vez a R$ 23,00. E isso se eu não tiver mais nenhuma compra, né? Se no meio desse período eu tiver ainda alguma outra compra, eu vou ter ainda que considerar isso na formação do meu estoque, certo? Mas o primeiro que entra, primeiro que sai é isso. Sempre é o primeiro valor está determinando o valor da minha movimentação do meu estoque, certo? Então, é um método de avaliação do meu estoque, né? O quanto que está valendo o meu estoque? Bom, depende do primeiro item, ok? Em contrapartida ao método WEPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai, ou na sigla em inglês o LIFO, Last In, First Out, nesse caso, a gente vai movimentar em primeiro lugar as últimas peças que deram entrada no estoque, certo? Então, o estoque é sempre avaliado pelo último item de entrada. Só que esse é um método, gente, assim, para a gente entender que existe uma contrapartida ao PEPS, mas ele é
pouco utilizado porque ele pode gerar supervalorização do meu estoque, né? Como a tendência é que ao longo do tempo os itens sempre vão tendo um valor maior, né? Se a gente estiver pensando em itens de varejo, né? Ou combustíveis, por exemplo, que a tendência é sempre que eles aumentem ao longo do tempo, né? Fazer uma avaliação por esse método, pelo método WEPS, vai fazer com que ao longo do tempo o meu estoque seja supervalorizado. Então, isso se evita, tá? É bem pouco utilizado hoje. Mas vamos entender pelo exemplo, né? Vamos, de novo, dentro da mesma ideia, ela se fosse, né, até para a gente fazer um comparativo. Se aquela empresa que está lá utilizando, né, o insumo B, ela fizesse uma avaliação do seu estoque pelo método WEPS, como que iria funcionar? Bom, de novo, a primeira compra de 150 unidades a R$25, eu tenho R$3.750 no meu estoque. Quando eu faço uma segunda compra de 200 unidades a R$23, então eu tenho lá um total de 8.350 no meu estoque. As entradas, né, o saldo ele vai ficar pelo mesmo valor. Em contrapartida, quando eu vou fazer a saída do meu estoque, como eu estou considerando que o último que entra é o primeiro que sai, as 80 unidades que saem lá no dia 6 de abril, elas vão sair pelo custo de R$23 a unidade. E aí aqui, o custo total do meu estoque, né, de saída vai ser de 1.840. Então, lembra, antes a gente tinha lá, essas 80 unidades representaram R$2.000 de movimentação no meu estoque. Agora tem uma diferença aí, né, de R$160. Então, o saldo do meu estoque, que é a avaliação que eu quero fazer, né? Continuo tendo 270 unidades de saldo, né? Porque são os 350 menos 80. Em compensação, o saldo do meu estoque é os R$8.350 que eu tinha até então, menos a minha saída de 1.840, o meu estoque, então, passa a valer R$6.510, ou seja, diferente do que eu tinha antes, né? Então, o método que eu uso para avaliar o meu estoque vai modificar a minha percepção de quanto que o meu estoque vale, mesmo eu tendo a mesma quantidade de unidades. Por isso é super importante eu definir o método que vai me trazer uma representação mais real do meu estoque, tá? E como a gente está vendo, o EPS, ele é o método que menos garante isso, certo? Porque ele tende ao longo do tempo a gerar uma supervalorização do estoque. E aí a gente tem então o método do custo médio, que é uma alternativa entre os dois métodos, né? Nesse caso, o preço de todas as saídas acontece pelo custo médio do item, certo? Isso serve para a gente fazer equilibrar as flutuações entre os custos, como a gente viu ali no nosso exemplo, né? Uma entrada ocorreu por um valor, outra por outro valor, então a gente vai considerar a média desses valores. Então, no longo prazo, eu vou ter uma percepção mais real dos meus custos de material, certo? Como que a gente faz isso? Ele é um método que ele vai dar um pouco mais de trabalho de operar, porque a cada entrada de mercadoria, eu vou fazer uma atualização do valor dos meus estoques. E a cada saída, eu vou considerar, então, o valor médio do meu estoque, esse valor médio a partir de todas as minhas entradas, tá? Ele dá um pouco mais de trabalho para operar, mas ele me garante mais uma informação mais fidedigna, né? Como exemplo, então. Vamos imaginar, então, né, que a gente tem aqui um item que no mês de maio ele teve 2 compras e uma saída. Quando eu falo remessa, eu estou falando saída do item, tá? Esse item ele está sendo comprado em quantidades diferentes e as entradas estão sendo feitas também em valor diferente. Então, no dia 15 de maio, a compra de 280 peças foi a R$18.
No dia 17, eu comprei mais 425 peças e aí eu consegui, então, a R$ 12 o custo unitário. Essa flutuação de valor pode acontecer porque eu comprei uma quantidade maior, pode ser porque eu consegui um outro fornecedor com um valor menor para o mesmo item, né? Bom, e aí no dia 21 de maio eu preciso fazer, então, a saída de 200 peças. Qual é que vai ser a minha regra, então, de saída? Lembra, né, que pelo que a gente já viu até agora, se fosse o PEPS, essas 200 peças iam sair por R$ 18. Se fosse o EPS, essas 200 peças iam sair por R$ 12 o custo unitário. Vamos ver como é que funciona, então, no custo médio. No custo médio, o que eu vou ter que fazer? Na minha primeira compra, eu comprei, então, a R$ 18 cada peça. O meu valor de compra, né, o valor do meu estoque, foi de 5.040, tá? E aí eu já vou definir também o meu saldo de estoque. Na minha primeira compra é o mesmo valor, né? Em compensação, a partir do momento que eu já tenho mais uma compra com um valor diferente, eu já vou atualizando o meu estoque, ó. Então, a segunda compra de 425 unidades, então eu somo com as 280 unidades anteriores. Então, o meu saldo de estoque vai ser 280 unidades, mais 425, eu tenho um total de peças em estoque de 705 unidades. O valor total do meu estoque, eu vou somar o valor das minhas compras. Então, eu tinha 5.040, eu comprei mais 5.100. Então, o valor total é 10.140. 5.040 mais 5.100. A partir disso, dessas duas informações aqui, o total do meu estoque e o valor total, o total em unidades e o valor total de estoque, eu vou definir o meu custo médio, que é o quê? É as 10.140 unidades dividido pelo total de unidades do meu estoque. E aí eu vou ter um valor intermediário entre o 18, que foi o valor da minha primeira compra, e o 12, que foi o valor da minha segunda compra. Então, eu tenho aqui que cada unidade dessas 10.140, o custo médio delas é de R$ 14,38. Então, é isso que significa que a cada compra os valores vão sendo atualizados, certo? Eu vou sempre refazendo o cálculo aqui a partir do valor total e quantidade total. Na minha saída, então, lá em 21 de maio, o que eu vou fazer? Vai sair as 200 peças pelo valor médio, por R$ 14,38, ou seja, não considero nem o da primeira nem o da segunda compra, considero o valor médio dos itens. Então, 12 peças a R$ 14,38, eu tenho um total de saída de R$ 2.876 do meu estoque. E agora eu vou de novo atualizar. 705 itens em estoque, menos os 200, eu vou ter 505 itens em estoque. O valor total eu vou atualizar também. Então, eu tinha 10.140, saiu 2.876, eu fiquei, então, com um valor total no meu estoque de 7.264. E aí, o meu custo unitário é o 7.264 dividido por 505 unidades. Nesse momento, continua R$ 14,38 o custo unitário. Ele vai modificar a partir do momento que eu tiver uma outra entrada de mercadoria, certo? E aí, eu vou ter que recalcular o saldo de estoque, né, a partir do valor que entrar, certo? E aí a gente tem, por fim, um outro método, né, de avaliação do meu estoque, que também serve como uma ferramenta para priorizar os itens do meu estoque, que é a curva ABC. A curva ABC, ela também é chamada de análise de Pareto ou regra 80-20. Ela foi criada a partir de um teorema que o economista Wilfred Pareto estabeleceu,
Ele fez um estudo sobre renda e riqueza lá no século XIX e ele observou que 20% da população detinha 80% da riqueza. E esse princípio serve para muita coisa hoje, certo? Então, a gente diz que 80%, né, dos problemas que nós temos, eles têm origem em 20% das causas. E também, dentro do nosso estoque, a gente vai dizer que 80% do nosso faturamento, ele vai vir, na verdade, de 20% dos nossos produtos, tá? Então, vamos ver aqui detalhadamente, ó. Ele é um método para classificar o estoque, então eu vou classificar o meu estoque entre itens A, B e C, certo? Serve para eu conseguir fazer um controle do meu giro de estoque. O giro de estoque é a velocidade, é a frequência de consumo. Então, para eu saber quais são os itens que são mais consumidos e os itens que são mais importantes no meu estoque, certo? Ele representa, então, né, que 20% dos meus itens, eles, de quantidade, né, eles são responsáveis por 80% ou do meu custo de estoque ou do meu faturamento. Também posso olhar desta forma, depende do tipo de informação que eu estou olhando, tá? Eu tenho 30% dos meus itens que correspondem, então, a outros 15% do meu faturamento e eu tenho 50% dos meus itens que correspondem só a 5%, chegando, então, aos 100% do meu faturamento ou do meu custo de estoque. Então, eu consigo enxergar que eu tenho poucos itens que são muito importantes, né? E eu sempre vou ter muitos itens que, em termos de faturamento, eles são pouco importantes, mas talvez são esses itens que fazem com que esses 20 sejam comprados. O exemplo aqui é o pãozinho na padaria, né? O pãozinho, o pão francês, o cacetinho, né? Ele é um item que eu tenho que ter sempre bastante quantidade, né? Mas em termos de faturamento, ele representa muito pouco. Só que se eu não tiver o pãozinho, a pessoa não vem para comprar a nata, as geleias, a cuca, os bolos, os salgadinhos, que são os que representam mais. Então, eu preciso ter esses itens para conseguir vender esses demais itens importantes, tá? Então, aqui é uma representação da nossa classificação da curva ABC, né? 20% dos itens são considerados itens A e eles correspondem, então, a 80% do valor da demanda, ou seja, do faturamento ou do consumo, são os itens mais consumidos. De novo, gente, eu posso fazer esse olhar de diferentes formas, depende do que eu estou querendo analisar, tá? Eu tenho outros 30% de itens que são considerados B e correspondem a 15% da demanda, e tenho, então, 50% dos itens que correspondem só a 5%, tá? Se eu estiver fazendo isso em estoque, né, significa que 20% da quantidade dos meus itens que estão em estoque, né, então, se eu tiver 100 itens em estoque, 20% deles representam 80% do valor do meu estoque. Também não quer dizer que tem que bater assim exatamente em 20, mas é até 20, né, em torno de 20 e pesam em torno de 80%, né? Talvez a gente tenha aqui itens aí que ficam em torno de 18 a 22% da quantidade, mas são os que mais importam, tá? Também não quer dizer que tenha que ser um item só, certo? Pode ser que eu tenha aqui 2 itens que somados representam em torno de 20% da minha quantidade, mas são os que têm maior valor no meu estoque, certo? E sucessivamente, né? Tenho outros itens que em termos de quantidade correspondem a até 30% da minha quantidade, mas em termos de valor representam bem menos, né? Representam 15% do valor em estoque, ok? O que a gente precisa para montar a curva ABC? A gente precisa, então, da descrição, ou seja, saber quais são esses itens, né? Precisa definir as unidades, ou seja, qual é a medida que eu vou utilizar, se estou classificando, né?
Eu preciso definir a quantidade de itens que vão ser utilizados para essa classificação. Eu preciso dos preços unitário e total, participação, ou seja, o grau de importância do material em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. São acumulada e somando as porcentagens de participação até o total que eu quero, tá? Um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Os itens aqui são itens que foram numerados, tá? Aqui eu tenho as demandas, então, o item 1, ele tem uma demanda anual de 2.000, o item 2 tem uma demanda anual de 1.200, o item 3 uma demanda anual de 100, 500, 4.800, tá? Os preços. O preço do item 1 é R$ 156. Como eu tenho 2.000 desses itens, então eu tenho 156 vezes 2.000, eu tenho um total, então, de valor de 312.000, certo? Significa que esse item é um item do grupo A, né? Porque ele representa um total aí bastante grande. É só a gente ir comparando, né? Por exemplo, tá? O item 9, ele tem uma demanda de 1.000 unidades. Só que o valor dele é muito baixo, ele custa R$1, ou seja, o valor acumulado dele é R$1.000, né? Porque 1.000 itens vezes R$1, ou seja, ele não é um item importante, porque eu tenho muita quantidade por um valor muito pequeno, certo? Então, esse passa a ser um item C. Então, é para isso que serve, né? Para a gente enxergar aqueles itens que são importantes não só em quantidade, mas também em valor. Então, eu faço esses dois comparativos, né? Aquilo que me importa tanto em quantidade quanto em valor, para eu não ficar fazendo uma priorização errada, ou seja, não, mas eu tenho muito desse item, ou as pessoas compram muito desse item. Por outro lado, né, ele é um item que tem um valor muito pequeno, né? Então, ele me impacta no meu faturamento muito pouco, certo? A partir desses dados, então, que a gente tem aqui de exemplo, como que a gente montaria uma curva ABC? Ó, a gente tem aqui, os itens estão classificados pela sua nomenclatura, do material 1 até o material 10. Vejam que os itens têm valores unitários completamente distintos. Eu tenho itens que têm um valor unitário muito pequeno, né? O material 1 aqui, o valor unitário dele é R$ 2,50, até o material 6, que ele tem um valor unitário aqui de R$ 28. E aqui são as demandas. Também eu tenho diferentes demandas, né? O material 5, por exemplo, ele tem uma demanda de 5.000 unidades, certo? Em compensação, o material 3, ele tem uma demanda de 65.000 unidades. Então, como é que a gente começa a montar a curva ABC a partir disso? Em primeiro lugar, a gente vai estabelecer, então, aqui o valor da demanda ao ano, que é, então, pegar a quantidade demandada e multiplicar pelo valor unitário do item, certo? Então, 2,50 vezes 25.000, eu tenho 62.500 e assim sucessivamente, certo? Então, agora eu já começo a ver aqui que itens, né, que tem um valor unitário muito pequeno, eles podem pesar bem diferente aqui na minha composição de valor por conta da sua demanda, tá? Então, um comparativo rápido, né? O material 9, ó, que tem um custo unitário de só R$ 4,50, mas tem uma demanda de 23.000, ele tem, né, um valor total, então, em estoque de 103.500. Em compensação, o material 5, ó, que ele vale mais do que o dobro, né, do material 9, ele vale aqui R$ 11, mas a demanda dele é baixa, eu só tenho uma demanda de 5.000, então o valor dele em estoque é bem menor, é 55.000. Então, começo a conseguir estabelecer uma priorização aqui. Qual é o passo seguinte? Tá? O passo seguinte é ordenando, então, vou montar uma tabela, certo? Por código do item, valor unitário, quantidade em estoque e o valor total, que são os itens que a gente já tem, né? E aí vou colocar algumas outras colunas aqui, valor acumulado, quantidade acumulada
e os percentuais em relação a valor e em relação à quantidade, para daí classificar entre os itens A, B e C. Como é que a gente procede, então? Fazendo aqui, num primeiro momento, ainda pelo código do item, tá? Vou colocar lá, copiar a minha tabela, né? Então, quantidade em estoque, todas as informações que eu já tinha, trago para cá, certo? E aí, agora, pelo total, pelos valores totais aqui, eu vou criar, então, depois os valores acumulados. Então, a primeira coisa agora é eu ordenar pelo valor total dos itens, tá? Em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, vamos ver aqui. A partir do momento que eu ordeno eles pelo valor total, já mudou bastante a minha tabela, olha só. Estou vendo que o item que mais pesa em termos de valor total é o material 6, tá? Agora, então, vou estabelecendo aqui o valor acumulado. O que significa o valor acumulado? Eu vou somando, tá? Então, o valor acumulado no momento do item 6 é 798 mil. No material 7, o meu valor acumulado já muda. Por quê? Porque é os 798 mil mais o valor total do item 7. Então, 798 mais 548.250, o valor acumulado aqui é 1.346.250. E assim eu vou somando, o valor acumulado vai mudando a cada nova linha, tá vendo? Ó. No material 2, o valor acumulado passa a ser 1.871.250, porque eu somei a linha de cima com o valor total do item 2, e assim sucessivamente, tá? O que significa a quantidade acumulada? É também para eu enxergando, né, o quanto de itens que eu vou tendo a partir de cada um deles, ou seja, material, então minha quantidade acumulada é só 28.500. A partir do momento que eu olho para o material 7, bom, eu já tinha 28.500 e agora com mais 25.500 itens, eu passo a ter 54 mil, 28.500 mais 25.500. No material 2, eu pego os 54 mil que eu já tinha e somo com a quantidade que eu tenho do material 2, ou seja, 54 mil mais os 35 mil do item 2, eu fico com 89 mil. E assim sucessivamente. Então, no material 3, é os 89 mil, mais os 65 mil do material 3, fico com 154 mil. Isso tudo para quê? Para eu conseguir, então, enxergar o percentual de valor acumulado e depois a quantidade acumulada. O percentual de valor acumulado é em relação ao valor total, certo? Então, quanto que representa o valor total do item, certo? Do material 6, em relação ao total de valor que eu tenho. Então, somando todos os itens, eu tenho um valor acumulado aqui em estoque de 3.239.750. O valor acumulado do item 6 é 798 mil dividido por 3.239.750. Ele representa 25% do meu valor acumulado. E assim eu vou fazendo, então, com os demais itens. Quanto que representa, então, o total acumulado do item 7 em relação ao acumulado total. Mas, Raquel, por que eu não pego qual é o valor do item, né, em relação ao valor total? Porque lembra que a curva ABC, ela quer enxergar, né, a quantidade e o valor. Então, o quanto dos meus itens, e isso é o que a gente chama de uma curva exponencial, ou seja, vai crescendo, eu não vou esquecendo os demais itens, certo? É para eu conseguir, então, fazer essa correta priorização em relação ao meu giro de estoque, certo? Se eu só pegasse isso aqui, eu vou ver só a participação do item em relação ao meu total de estoque. E eu quero ver é a participação dele, a participação do que ele contribui em relação ao total que eu tenho, certo? O quanto que ele contribui
para eu trazer quantidades e faturamento. Da mesma forma que a gente fez aqui com o valor, a gente vai fazer agora com as quantidades. Então, eu pego lá a quantidade acumulada em relação à quantidade total dos itens. Tá? Então, eu tenho um total de 262.500 itens, certo? E eu quero saber, então, o acumulado de cada um. Então, vejam que agora a gente consegue, né, enxergar a ideia dos 20%, até 20% em relação a 80% do meu faturamento. Como assim, Raquel? Olha só, aqui a gente tem uma quantidade pequena de itens, né? Então, o material 6, ele representa 11% e junto com o material 7 chega a 21%, ou seja, eu tenho até 20%, em torno de 20% dos meus itens, né, que estão representando muito em termos de valor. Olha só, se a gente, olhando aqui, né, o quanto que eles estão representando, né, só o item 6 sozinho, ele representa 25% do valor. Então, aqui a gente começa a ter a ideia, então, da priorização. Lembra que eu falei ainda que tem itens, né, que vão contribuir pouco para o meu faturamento? Então, olha só, olha o quanto que muda, vai de 25 para 42, está quase dobrando, né, o valor acumulado do item 6 para o item 7, ou seja, eles têm pesos, né, bastante grandes. Em compensação, olha só, do item 1 para o item 5, a gente tem uma contribuição só de 2% em termos de valor. Então, é um peso muito pequeno. Então, como é que fica a nossa classificação ABC a partir disso? Assim, ó, a gente vai ter, então, nesse caso, 2 itens que são considerados A, porque em relação à quantidade e valor são os que mais pesam. São aqueles que estão mais trazendo contribuição em relação à sua quantidade, ou seja, eles precisam ter uma quantidade muito pequena para trazer um retorno muito grande, certo? Em compensação, os itens aqui do material 10 até o material 5, ó, a gente tem aqui um aumento muito grande de quantidade, ó, que vai, né, de 67% até 100, ou seja, são aí 33% de aumento em quantidades, né? Mas a variação de faturamento ela é muito pequena, olha só, de um item para o outro, certo? Ó, o material do material 9 para o material 8 são 3% em relação a valor, certo? Mas olha o quanto que aumenta em quantidade, ou seja, eu preciso ter muito itens desses itens em estoque para ter incremento de valor. Aqui, ó, do item 8 pro item 1, eu tenho mais ainda, eu preciso ter mais quantidades ainda, e olha só, são só 2% de valor que são incrementados no meu estoque. Então, eles têm uma participação relativa muito pequena, certo? Se a gente for comparar com os demais itens. O que fazer essa classificação aqui me diz? Que esses 2 itens aqui, o 6 e o 7, são itens que eu tenho que gerenciar com muito cuidado. Por quê? Porque qualquer perda desses itens, certo? Impacta muito no meu valor acumulado, ok? Também significa dizer, né, que são itens muito importantes, porque eles me trazem um resultado grande. Então, são itens, né, que eu não posso deixar de ter. Mas eu também não posso tê-los em excesso. Por quê? Porque ou seja, quantidades excessivas desses itens, eu estou comprometendo muito a minha capacidade de caixa, porque cada um desses itens pesa muito no meu orçamento, certo? E se a gente for fazer uma análise aqui dos itens C, poxa, eu tenho um monte de outros itens, certo? Que para eles terem um impacto no meu orçamento, eu preciso ter muitos deles. Então, eu, inclusive, posso usar isso aqui para revisar se realmente eu preciso toda essa quantidade de item C. Talvez seja necessário. Como eu falei lá no exemplo da padaria, né? Eu não posso deixar de ter pãozinho, eu não posso deixar de ter uma grande quantidade de pãozinho. Se não tiver... é o pãozinho quente todos os dias que faz com que as pessoas vão na padaria, né? Então, eu preciso olhar para esses itens e estabelecer o correto
a quantidade correta para não incorrer nem em perdas, né? E nem em comprometer o meu orçamento necessário para comprar aqueles itens que são mais importantes. Então, ele serve como uma forma de priorizar e determinar quais são os itens que não podem faltar no meu estoque, certo? Por hoje era isso, fica as atividades para vocês fazerem então. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abração.